R$ 1,78. E agora a gente recebe aqui Wagner Matos com análise da economia, não é isso, Wagner? Bom dia. Bom dia, Wagner. Oi, Adalberto. Oi, Mayra. Bom dia para vocês e para os amigos do Jornal Rádio Universidade. Wagner Matos, hoje você vai falar sobre a taxação aos produtos brasileiros por parte dos Estados Unidos, né? Esse vai e vem, enfim, os Estados Unidos estão esperando justamente propostas, né? Propostas. Mas a gente sabe que, em relação a essa balança comercial, os Estados Unidos já estão em vantagem muito, né? O que eles ainda querem, Wagner? Olha, Adalberto, a grande discussão é sobre a pressão das bandeiras do cartão de crédito Mastercard e Visa. Porque depois que nós adotamos o Pix, que é gratuito à população, essas bandeiras que possibilitam o serviço de débito e crédito, onde existe uma taxa que era cobrada dos usuários, que somos nós, mortais, em todas as compras, vamos dizer, o volume era absurdo. Então, toda a população que utilizava métodos de pagamento de débito e crédito pagava aquela taxa. E aí, esse faturamento, né, praticamente desapareceu com a utilização do Pix. E isso, essas duas empresas globais gigantescas, elas pressionam bastante o governo dos Estados Unidos para tentar contornar essa situação e voltar aí a sua dominância no país. Mas a gente sabe que isso daí é praticamente impossível. Então, entra na mesa de negociações outras coisas. O certo é que essa taxação acaba prejudicando o setor produtivo brasileiro. E os Estados Unidos é um mercado importantíssimo. Mesmo a gente ficando em déficit com os Estados Unidos, nas importações e exportações, a vantagem sempre é deles. Mas o que me deixa aí um pouco frustrado é que essa negociação das tarifas começou há algum tempo atrás. Isso afetou todos os países. E a nossa mesa de negociação nunca foi boa, diretamente com o governo. E o que mais a gente ouve no setor produtivo é que não houve um espaço adequado para que o empresariado, principalmente esses setores que foram afetados, tivesse oportunidade de sugerir sugestões ou alternativas para que pudéssemos escapar. Então, coisas que outros países conseguiram fazer uma negociação muito melhor, inclusive a China. Então, outros países que levaram taxação forte conseguiram fazer ótimas negociações. A gente cita aí o México, o próprio Canadá, que eles estavam querendo anexar como Estado, a União Europeia, a China. Então, a gente viu que o nosso governo aí nas relações internacionais não conseguiu ter um trabalho efetivo para que a gente pudesse proteger um pouco mais nosso setor produtivo, que gera um emprego e renda a parte da população. E querendo ou não, a gente sabe que essas tarifas agora novas vão prejudicar alguns setores, e mesmo o empresariado que tenha condições de suportar isso, o governo já abriu aí essa possibilidade de estender aquele programa, né, de suporte a essas empresas, que é uma ajuda, mas não é o desejo,
desse empresário exportador, Sim, certo? sim. E de contrair dívida para que ela possa dar uma sobrevivência a mais à sua empresa até que ele descubra novos mercados para colocarem seus produtos. Você sabe que isso demora um tempo e aí precisa também do governo, das embaixadas em outros países para que aconteça isso. E o ritmo não é rápido, é lento, é burocrático, mas a gente precisa acelerar porque o setor produtivo aqui ele acaba se endividando, ainda mais no nível da taxa de juros que a Sim, gente sim. tem aqui. Certo. Para a gente finalizar, Wagner, o presidente Lula ele anunciou que vai entrar em contato com o presidente dos Estados Unidos para apresentar números relacionados ao desmatamento aqui em nosso país, né? Inclusive, essa é uma das justificativas, digamos assim, para a taxação, né, dos Estados Unidos aqui com os produtos brasileiros. Lembrando que essa taxa de desmatamento, ela realmente, né, ela tem diminuiu, enfim. Mas tu acredita que o presidente dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, está interessado em números, né, para justificar as Adalberto, coisas? Eles estão interessados nisso? Isso interessa a eles? Mesmo que sejam números que apontem que o Brasil está desmatando menos? o certo, Adalberto, que, vamos dizer, não é o presidente americano, é o governo em si querendo proteger Sim, a, sim. as suas empresas, né? E aí ele acaba apontando erros que, vamos dizer, estão acontecendo há muito tempo. Então, desde o início da primeira onda de tarifaço, vamos dizer, já estavam apontando isso. Então, o Brasil demora muito para organizar os seus dados, seus indicadores, e, e para ter essa justificativa somente agora, mostra que o governo não está tendo essa eficácia na velocidade correta. Isso aí gera uma questão de ter sido derrubada desde o início do tarifaço. E mesmo assim, não conseguiram. E o governo acaba apontando, entendeu? Que se fosse somente isso, eu acho que a gente já tinha ganho. Mas é um conjunto de coisas que o governo demora para responder, fica rebatendo com críticas. A gente tem que mostrar a nossa eficiência, os dados que realmente importam, o que está lá no acordo que eles sinalizaram. Então a gente já devia ter mostrado esses dados, essas justificativas comprovadas há muito tempo. O certo é que a gente não consegue ter habilidade de ter a negociação, porque se os dados estão corretos, você precisa defender, ter uma pessoa capaz de demonstrar isso da melhor maneira possível, porque ninguém vai inventar dados. Os dados são indicadores internacionais que são acompanhados por todos. Então, o que falta mesmo é a gente ter esse cuidado do Itamaraty, do comércio exterior, certo? Pedir apoio para o setor produtivo, setor privado, que tem uma agilidade, tem uma agenda, e pessoas muito hábeis para negociação. Nós tivemos aí uns diretores da Organização Mundial do Comércio, um brasileiro aí muito respeitado que poderia estar aí auxiliando o governo nessas negociações, mas a gente vê aí que às vezes tropeça aí na soberba, né? Mas paciência, vamos torcer aí. Você sabe que eu sou um cara que sempre estou aí aparando aresta para não descer críticas por lado político, não. Eu gosto de apontar, vamos dizer, falhas e oportunidades para que a gente possa sempre desenvolver e trazer a benéfica econômica para todos.
Aí é o que a gente espera também. Wagner, muito obrigado pelas informações e análise aqui com a gente. A gente espera você na quinta-feira aqui no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia, uma ótima semana. Bom dia, Wagner. Eu que agradeço, meu amigo Mayra. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Um abraço aí para o meu amigo Borges e para todos os nossos ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Até mais. Vamos agora, Mayra Nogueira, para o Rádio Ciência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade.